Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, quarta-feira, dia 17 de junho, vamos à nossa aula de biologia aí, começando o sistema circulatório, tá? Lembrando que o sistema circulatório está dividido em três partes: vasos sanguíneos, coração e o sangue, tá? O módulo de hoje aqui que nós iremos ver, o módulo 7, nós iremos falar aí sobre os vasos sanguíneos, tá, pessoal? Então vamos lá, primeira coisa aí, né? Qual que é a função dos vasos sanguíneos? A principal função deles é fazer o transporte de sangue junto com nutrientes e oxigênio para para todas as células do nosso corpo, né? E depois que as células utilizarem esses nutrientes e o gás oxigênio dentro do metabolismo delas, vai gerar resíduos, né? Como o gás carbônico, por exemplo, que precisa ser retirado do nosso organismo, porque ele é tóxico para nós, né? Então, o sistema circulatório aí ele é responsável uh, por levar nutrientes e oxigênio até as células e depois retirar aí o resto aí, né, dos processos metabólicos que acontecem dentro das células. Beleza? Então, nós temos dois tipos principais aí de vasos sanguíneos, tá, pessoal? São as artérias e as veias. Vocês devem estar olhando agora aí, né, na página 247, tem uma representação delas. Então, as artérias, elas têm um calibre maior, né, são vasos sanguíneos com diâmetro maior, porque elas transportam mais sangue, né? Lembrando que as artérias, elas transportam sangue que sai do coração para todo o corpo, né? E as veias fazem o contrário, retornam o sangue do corpo de volta para o coração. Então, como o sangue circula nas veias com uma pressão menor e com um volume menor, as veias elas têm um diâmetro menor, elas são mais fininhas, tá? Em relação ao diâmetro, tá? Então, vamos imaginar que o diâmetro de uma artéria é assim, de uma veia acaba sendo aí um terço ou metade, dependendo da veia. Beleza? Em relação às paredes aí, tá, pessoal? A parede da artéria é uma parede muito mais grossa do que a parede da veia, em espessura, né? Porque como o sangue circula dentro da artéria com uma pressão muito maior do que da veia, as paredes precisam ser mais grossas, né, para aguentar essa pressão e não romper, por exemplo. E o que acontece? Tanto a artéria quanto a veia são considerados vasos sanguíneos de grande calibre, né, de grande porte, grandes. E o mesmo esquema do sistema respiratório, né, se lembra a traqueia, né? A traqueia ela se divide em dois brônquios principais. Os brônquios, eles não entram nos pulmões porque eles são muito grandes. Eles iam detonar tudo dentro do órgão, né? No sistema circulatório, com os vasos sanguíneos, acontece a mesma coisa, tá? Então a artéria, ela fica um pouquinho menor, mais fininha, vira uma arteríola, e a arteríola ainda fica menor e vira capilar, né? Então o que entra aí dentro dos órgãos, né, que levam o sangue realmente até o nível celular, são os vasos capilares, certo? E às vezes a mesma coisa. Quando esse sangue ele entra no órgão, né, chega pela artéria, arteríolas, ele circula dentro dos órgãos por vasos capilares. Do outro lado, tem que sair os resíduos aí do metabolismo, como o gás carbônico, por exemplo. Então, nós temos vasos capilares do outro lado, né, que são de veias, né, depois vão virar vênulas, vão ficar um pouquinho mais grossos, e depois as vênulas vão engrossando e viram veias, tá? Esse esqueminha da página 247, ele é muito bom, tá? Ele exemplifica direitinho como que é o processo aí, né? Então, aqui estaria representando a saída do sangue pelo coração, certo? Ele indo para dentro dos órgãos, levando sangue aí com oxigênio para as células, e aqui do lado os capilares de veias já retirando isso, aumentando de tamanho, virando uma vênula, tá? E depois aqui do lado aumenta ainda mais o calibre, virando uma veia e retornando ao coração, certo? Pessoal, vocês também devem ter percebido a coloração aí, né? A artéria está pintada de vermelho e a veia está pintada de azul. Essas cores, elas são cores fantasias, tá? São cores aí para facilitar o estudo. E por que escolheram essas cores? As artérias, elas transportam sangue rico em oxigênio. E a hemoglobina do sangue, né? Quando se liga ao oxigênio, ela fica avermelhada. E
quando a hemoglobina se liga com o gás carbônico, ela fica meio azulada, meio roxa, tá? Então, por isso que didaticamente aí foi escolhido essas cores para representar artérias sempre de vermelho e veias sempre de azul ou roxo, tá? É muito mais comum o azul do que o roxo. E outra coisa, quando a gente conversa, né, sobre artéria, sangue com oxigênio, pessoal, não é só oxigênio, tá? Não é um sistema tão perfeito assim. Então acontece, o sangue que circula dentro das artérias, ele também tem um pouquinho de gás carbônico, tá? Mas a maior quantidade que tem ali é oxigênio. Por isso que ficou aí, né, meio que... fugiu a palavra. Ficou meio que decidido, né, convencionada a palavra certa, que artérias são pintadas de vermelho e veias de azul, tá? Mas lembrem-se, tá? Não é 100% perfeito. A artéria também carrega um pouquinho de gás carbônico, mas a maior quantidade, obviamente, é oxigênio, e as veias também, tá? Elas transportam um pouquinho só de oxigênio, que é que às vezes não é absorvido pelas células, mas a maior parte aí de transporte das veias é em relação ao gás carbônico. Certo? Outra informação importante. Pessoal, artérias, elas sempre saem do coração, tá? E as veias, elas sempre entram no coração. Vai ser muito útil isso quando a gente vê daqui a pouquinho a pequena e a grande circulação e mais pra frente, né, no próximo módulo, quando a gente for falar sobre o coração especificamente. Beleza? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as veias, né? Se as artérias elas levam o sangue do coração para o corpo, esse sangue ele tem uma pressão, né? Então ele sai com muita velocidade, muita pressão e percorre o corpo inteiro, inclusive descendo, né, a favor da gravidade, o que ajuda também. Mas e as veias? Como que as veias lá dos nossos pés, das nossas pernas, conseguem mandar de volta esse sangue aqui para cima do nosso coração, né? Sem ter uma bomba mecânica aí como o coração trabalhando. As veias, elas têm válvulas dentro dela, tá? De novo, as veias, elas têm válvulas, tá? Na página 248 o esquema. Então, se você vê um vaso sanguíneo com válvulas, aqui ó, tá? Se você vê um vaso sanguíneo com válvula, automaticamente é uma veia, tá? Artérias não têm válvulas. E o que acontece? As veias, elas estão sempre associadas a músculos esqueléticos na lateral dela. Então, quando nós estamos andando, por exemplo, esses músculos contraem, eles acabam também pressionando a veia e o sangue sobe. Quando o sangue sobe um pouquinho, essas válvulas fecham para evitar que o sangue caia. Então, é como se fosse degrau por degrau. O sangue vai subindo com as contrações musculares, essas válvulas vão fechando para evitar que o sangue caia de novo. Por isso que pessoas aí que têm varizes na perna, né, ficam geralmente inchadinho, com uma coloração meio azulada, meio roxa, tá? Porque você tem acúmulo de sangue venoso lá, né? Então acaba inchando, ela tem problema nessas válvulas, né? A válvula não é tão eficiente como era anteriormente, então acaba tendo um refluxo, acaba voltando o sangue para a parte inferior aí do membro, né? E acaba inchando e também vendo aquelas veinhas bem estouradinhas lá, fica tudo roxinho, né? Meio azulado do lado, certo? Pessoal, agora na página 249 nós vamos falar sobre a pequena e a grande circulação, tá? Vamos começar pela pequena circulação. A pequena circulação, ela envolve apenas dois órgãos, apenas o coração e o pulmão. Por quê? Lembra-se que eu falei que o sangue sempre entra no coração através de veias e sai através de artérias, tá? Uma coisa, quando eu estou olhando aqui de frente para a cochila, aqui está o coração, certo? O automático aí seja nós considerarmos, né, que o lado esquerdo do coração transporta sangue rico em gás carbônico, porque está tudo azul aqui os vasos sanguíneos, e o lado direito do coração transporta aí sangue rico em oxigênio, tá? Só que, pessoal, isso tá errado, porque essa é a nossa perspectiva. Você tem que pensar sempre no perfil anatômico, né? Então, o coração, na verdade, no lado direito dele, né? Pensem que ele tá de frente aqui. O lado direito circula sangue rico em gás carbônico e o lado esquerdo circula sangue rico em oxigênio, né? E como funciona essa pequena circulação? As veias, a veia cava superior e inferior, tá? Elas levam o sangue até o coração.
Do coração, esse sangue vai ser mandado para o pulmão, que está logo em cima, né, bem dos lados aqui. No pulmão vai acontecer a hematose, né, então esse sangue rico em gás carbônico vai ser aí purificado com oxigênio e volta para o coração, né, pelo lado esquerdo dele. E aí depois que entra esse sangue rico em oxigênio no coração, ele está pronto aí para sair pela artéria aorta, tá? É a maior artéria aí do nosso corpo, certo? Quando nós formos trabalhar aí, né, vemos a estrutura do coração, os átrios, os ventrículos, aí eu vou explicar direitinho onde entra, onde sai, tá? Nesse momento é importante vocês saberem que o lado direito, tá, do coração circula sangue rico em gás carbônico, por isso que está até pintado aqui de azul, e no lado esquerdo do coração sangue rico em oxigênio, tá? Então, pessoal, a pequena circulação é essa. Tem só apenas a função de oxigenar o sangue novamente e tirar o gás carbônico. Então, do coração para o pulmão, no pulmão vai absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico do sangue e voltou para o coração, tá? Essa é a pequena circulação, apenas entre coração e pulmão, com a finalidade aí de oxigenar o sangue e retirar o gás carbônico, tá? E a grande circulação, envolve tanto a pequena circulação como todo o resto do organismo, né? Então, desde o sangue que está chegando aí na pontinha do seu dedo, até também o que está alimentando o nosso cérebro, que está pensando nesse momento, né? Eu estou pensando para falar, vocês estão pensando para processar as informações, vão acabar recebendo sangue com oxigênio para as células se manterem ativas e vivas. Então essa é a grande circulação, tá? Pequena circulação apenas coração e pulmão, e a grande circulação, o coração e o pulmão também estão envolvidos, certo? Mas aí vai sangue, né, para todo o resto do corpo. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Creio que não, tá? Só mais uma coisinha aí, tá, pessoal? Então, o sangue que circula dentro das artérias é chamado de sangue arterial, e o sangue que circula dentro das veias aí é chamado de sangue venoso, certo? Quando nós vamos fazer coleta de sangue para exame simples, né? Nós pegamos sempre sangue das veias. Por quê? As artérias, como elas são vasos de calibre muito grande, é perigoso você romper uma artéria, você morre em questão de minutos, porque é muito sangue perdido, tá? Então as artérias, elas ficam muito bem protegidas embaixo dos músculos, certo? Ela fica muito bem protegida. Agora as veias não, como elas são mais fininhas e mais numerosas, né? Elas acabam ficando mais na parte superficial do corpo, certo? Bem, eu acho que é isso mesmo. Creio que não faltou nada. Amanhã, né, nós temos nosso plantão de dúvida. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem ou anota aí para não esquecer. E aí no plantão à tarde nós conversamos, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.